Olá, turma. Não sei a hora que vocês estão assistindo esta aula, então um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sou a professora de Ciências Biológicas Helene Cerqueira. É um prazer tê-los aqui. Agora vamos ao que interessa a vocês. Nos seres vivos, as substâncias são dissolvidas na água e esta leva nutrientes para todas as partes do organismo, pois os alimentos que ingerimos são transformados em partículas muito pequenas, em moléculas. Estas moléculas chegam nas células para que elas realizem suas funções. Enfim, a água serve de meio de transporte de substâncias pelo corpo. Mas, da mesma forma que os nutrientes chegam às células do nosso corpo, com a participação e através da água, os resíduos produzidos pelas células também são dissolvidos e transportados pela água para o sangue. Assim chegam aos rins, que filtram e eliminam os resíduos através da urina. Falando em urina, gostaria de lembrar a vocês que já está disponível no canal do YouTube, no Biologar na Rede, a aula sobre o sistema excretor. E nesta aula você aprenderá sobre os órgãos desse sistema, a fisiologia, como funciona esse sistema e a produção de urina. O link está descrito abaixo da videoaula, certo? Bons estudos! Agora, vamos voltar à nossa aula de hoje sobre água e transporte de substâncias. Você saberia dizer por que precisamos de ingerir água? Por que ela é tão importante para a nossa saúde? Pois bem, o nosso corpo necessita de água para manter seus órgãos funcionando, isto é, para manter suas células funcionando adequadamente. Como já foi dito, a água dissolve várias substâncias, sais, açúcares, gases, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, entre outros. E as transportam tanto para dentro como para fora das células, certo? E por dissolver várias substâncias, a água é considerada um solvente universal. O que? Solvente universal? O que é isso, professora? Solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de uma nova substância. Apresenta-se geralmente em maior quantidade na solução. Para você entender melhor estes conceitos, faça esta experiência. Coloque água em um copo americano, este de 200 ml, adicione uma colher de café de sal, depois mexa bem. Diga-me, você consegue visualizar o sal? Não, né? Porque ele foi dissolvido na água. Suas estruturas foram separadas e ficaram de um tamanho tão pequeno que você não consegue visualizar. Agora, lógico, se você colocar esta substância, o sal, em excesso e deixar em repouso, o sal se precipita no fundo do copo, ou seja, ele será depositado no fundo do copo. Aí sim, você visualizará o sal e a água separadamente. Desse modo, concluímos que o sal é o soluto e a água é o solvente. Por fim, a água é chamada de solvente universal, pois uma grande quantidade de substâncias dissolve-se nela. O soluto é a substância que encontra-se dispersa no solvente. No caso da experiência, corresponde ao sal. É a substância que será dissolvida. Geralmente apresenta-se em menor quantidade na solução. Por exemplo, o açúcar é um soluto, o sal, a farinha é um soluto, entre outros. Assim, a diferença entre eles é que o soluto é a substância que será dissolvida e o solvente é a substância que realizará a dissolução. Voltando à importância da água para a saúde do nosso corpo. Ele é composto aproximadamente entre 75% a 85% de água, certo? O restante é distribuído entre 10% a 15% de proteínas, 2% a 3% de lipídios, 1% de glicídios, 1% de ácido nucleico, 1% de sais minerais e outras substâncias. Portanto, percebe-se claramente que a porcentagem de água em nosso corpo é muito grande. E para quê? Para realizar o transporte de substâncias e participar das reações químicas essenciais à vida. Outra importância da água no nosso organismo é que ela ajuda a regular a temperatura do corpo.
Quando o tempo está muito quente, o calor está exagerado, começamos a suar, a liberar o suor. E ao entrar em contato com o meio, o suor evapora na superfície da pele, causando o resfriamento do corpo. Além da participação da água, por exemplo, no sistema nervoso, as membranas que envolvem o sistema nervoso, as meninges, são lubrificadas pelo líquor, substância rica em água que fornece proteção mecânica a esse sistema. Os fluidos das articulações também possuem água e protegem os ossos do atrito. O líquido amniótico protege o feto de impactos durante o desenvolvimento da vida, entre outras participações importantes da água. A membrana celular delimita e permite a entrada de algumas substâncias e outras não. Por isso dizemos que a membrana plasmática é semipermeável, ou seja, tem permeabilidade seletiva. Algumas substâncias atravessam a membrana sem que a célula gaste energia. Este processo é chamado de transporte passivo. Quando a célula gasta energia, o processo é chamado de transporte ativo. Portanto, o transporte de substâncias na membrana plasmática pode ocorrer de forma passiva ou ativa ou por vesículas, que são processos relacionados com a captura e eliminação de substâncias. Mas estes dois últimos, tanto o transporte ativo quanto o transporte por vesículas, estudaremos nas próximas aulas. Hoje estudaremos apenas sobre o transporte passivo. E no transporte passivo não há consumo de energia, ou seja, gasto de energia celular. O fluxo de partículas é espontâneo, no sentido de igualar as concentrações do meio intracelular e extracelular. No transporte ativo, há gasto de energia de ATP. Nesses processos, observa-se o movimento de solutos a favor do gradiente de concentração, ou seja, da solução mais concentrada para menos concentrada. Enfim, no transporte passivo não há gasto de energia e existem três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Pois bem, na difusão simples, o soluto se locomove pela camada fosfolipídica do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado, hipotônico, na intenção de igualar as concentrações. Um exemplo clássico de difusão simples ocorre na respiração, nos alvéolos pulmonares, ou seja, dentro dos pulmões. O sangue que chega pela artéria pulmonar recebe o gás carbônico, o CO2. Este se locomove para os alvéolos pulmonares, onde há troca gasosa, ou seja, onde ocorre a hematose. O oxigênio, por sua vez, sai dos alvéolos pulmonares e entra nas artérias, exatamente nas hemácias, para serem transportados para todas as células do corpo. Como as células estão sempre produzindo CO2 na respiração, realizada pelas mitocôndrias, este gás torna-se mais concentrado no interior das células. Consequentemente, esse gás difunde-se das células para a corrente sanguínea, ou seja, o CO2 se locomove de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Enfim, difusão é espalhar. Na difusão simples, as partículas estão sempre em constante movimento e passam pela camada fosfolipídica. E devido a esta movimentação contínua e casual, as partículas tendem a se espalhar. E esta difusão ocorrerá sempre da região em que as partículas estão mais concentradas, hipertônica, para a região em que as partículas estão menos concentradas, hipotônica, ou seja, de acordo com o gradiente de concentração. Faça essa experiência quando estiver tomando o seu café da manhã. Encha sua xícara de café e depois coloque uma gota de leite. Observe que a gota de leite se espalha espontaneamente no café aos poucos, ou seja, as partículas de leite se espalham espontaneamente para as regiões de baixa concentração de leite e vice-versa. Para que haja esta movimentação de partículas por difusão, é preciso que a membrana seja permeável a substâncias e que haja diferença na concentração de substâncias dentro e fora da célula, ok? Difusão facilitada.
O soluto passa do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado, hipotônico, com a ajuda das proteínas facilitadoras, com a intenção de igualar as concentrações, ou seja, na difusão facilitada, o soluto se locomove por meio de proteínas, as permeases, que estão na camada fosfolipídica. Observe, enquanto a difusão simples, o soluto passa pela bicamada fosfolipídica, na difusão facilitada, o soluto passa pelas proteínas facilitadoras que estão na camada fosfolipídica. Osmose é um caso especial de difusão. A osmose é a passagem, o transporte da água de um meio menos concentrado, hipotônico, para outro mais concentrado, hipertônico, através de uma membrana semipermeável, com a finalidade de igualar as concentrações entre a solução hipotônica e hipertônica, até que se atinja um equilíbrio. A solução hipotônica é a que apresenta menor pressão osmótica e menor concentração de soluto. Uma célula colocada em um meio hipotônico pode inchar até romper, pois há movimento de água para dentro da célula. Como a água é uma solução hipotônica e a célula é hipertônica devido aos solutos citoplasmáticos, há o transporte de água para dentro da célula com o intuito de equilibrar as concentrações. Por isso a célula se enche de água, pois há uma maior concentração de soluto no interior da célula do que na água na solução hipotônica. A solução hipertônica apresenta maior pressão osmótica e maior concentração de soluto. Em meio hipertônico, as células tendem a murchar, já que perdem a água. Nessa situação, ocorre o oposto à solução hipotônica. Agora, a água é uma solução hipertônica devido à concentração de soluto adicionado na água, e a célula é hipotônica, tornando-se menos concentrada que a água. Portanto, haverá o transporte de água para fora da célula, com o intuito de equilibrar as concentrações, ocorrendo assim a desidratação da célula, pois há uma maior concentração de soluto fora da célula do que na água, na solução hipertônica.